Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pregador de Cristo, soldado de Cristo. A palavra de Deus nos faz lembrar o perigo do dinheiro, a ganância, a cobiça. Aqui em Gênesis 34, fala assim, Gênesis 34, versículo 2. E Siquém, seu filho Hamor, e vê o príncipe daquela terra, viu, e que a riqueza, era o dinheiro de Jacó. Quer dizer, a religião de Jacó era a circuncisão. E ele disse, aqui fala assim, nisso, porém, consentimos a vós, se for como nós, circuncidado todo macho entre vós. Então dar-se-nos-emos a vossas filhas e tomaremos as vossas filhas por mulher e habitaremos convosco e seremos um só povo. Mas se não ouvirdes e não vos circuncidar, não pode ser isso. Então Hamor e seu filho Siquém disse, se nós tão somente circuncidarmos os nossos machos, todo o seu gado, sua fazenda, suas terras serão nossas. Então eles queriam riquezas e viram que a religião de Jacó era a circuncisão. Então se circuncidaram para ficar rico. É muitas pessoas que dão o dízimo para ficar rico, cantando de prosperidade. Em Mateus 26, quer dizer, em 2 Reis 5, Naamã, o sírio, tinha lepra. E Eliseu o curou da lepra. Ele ofereceu muito dinheiro. Mas Eliseu recusou. Todo o dinheiro recusou. Mas o seu servo Geazi disse, o meu senhor impediu-me de conseguir a riqueza. Correu atrás, parou a caravana do sírio e pediu dinheiro. E quando voltou, chegou diante de Eliseu. Eliseu disse, aonde foi, Geazi? Foi o seu servo, não foi a lugar nenhum. Falou, meu espírito foi contigo e viu você parar o sírio para pegar dinheiro, ouros e prata. Por isso, a doença de Naamã se pegará a ti e a sua descendência. E saiu leproso da presença de Eliseu. Pegará tu e tua descendência para todo sempre. Então a ganância tem trazido a lepra sobre os seres humanos. Em Lucas 19:45 fala, Jesus foi pregar lá na igreja deles, na sinagoga, e viu o povo vendendo pombos, salgadinhos, mercadejando dentro da igreja. E ele pegou a zorraca de cordéis, espancou o povo e expulsou, dizendo, a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vós a tem transformado em covis de ladrões. As igrejas de hoje são covis de ladrões. E o livro sagrado, esse livrinho aqui, da apologia à riqueza, o livro de Malaquias, diz que Deus vende a bênção. Se você não dá dinheiro para a igreja, você é amaldiçoado. Jesus não amaldiçoou os demônios que estavam no Gadareno. Permitiu que eles entrassem nos porcos. Não os amaldiçoou. Jesus não amaldiçoou o povo que o crucificou, dizendo, Pai, perdoa eles, não sabem o que fizeram. Jesus somente perdeu a paciência e chicoteou os vendilhões dos templos. Os vendilhões, os que mercadejam, Deus não tem misericórdia deles, é no chicote. Porque o grande mal, e aqui em Atos 8:18 fala, e Pedro, impondo a mão sobre os cristãos, recebiam o Espírito Santo. E Simão, o mago, vendo que ele recebia o Espírito Santo, disse a Pedro, dá-te uma boa quantia em dinheiro, se você me der esse dom. E Pedro respondendo disse, cuidais vós, que o dom de Deus se compra por dinheiro. Você não tem parte nem sorte nesse ministério.
Se o dinheiro seja contigo para a sua destruição. Ananias e Safira mentiram a Deus dizendo que deu dinheiro para a igreja, mas só deu metade e morreram os dois. Então, Deus não se importa com o seu dinheiro. Mas a raiz de todo mal, é a maldição do amor ao dinheiro. Se você prega na igreja de graça, que nem eu faço, eles não têm amor nenhum para pregar. Se não for por dinheiro, os pastores dizem, se você não é dizimista, nem ora por você. É o dinheiro que compra tudo aqui na terra. Eles pensam que compra a salvação também. O livrinho apócrifo de Malaquias diz que se você não der 10% para Deus, você é amaldiçoado. Jesus não amaldiçoou os demônios. Permitiu que entrassem os porcos. Agora vem Deus amaldiçoando que ele deu 10%. Ô irmão, esse livro de Malaquias é um livro apócrifo. Ele foi escrito por judeus para encher os bolsos, para custear um ministério luxuoso de vaidade, luxo e orgulho. A destruição da maioria das pessoas é a causa do dinheiro. Engordai o vosso coração como no dia de matança. Cobrais, olhai para o dinheiro. As pessoas, as igrejas olham para o bolso do cristão, não olham para o coração. Não quer saber se você arrependeu, não quer dinheiro, deu dinheiro, está bem. É assim, tem igreja vendendo bênção por R$800, e assim por aí vai. Campanha de prosperidade, não existe campanha de santidade e pureza, não existe. Só tem campanha de prosperidade. Riquezas e glórias, o mal de todo esse mundo. Países miseráveis que não têm nada, nem outro país invade. A Rússia quer invadir a Ucrânia porque as riquezas minerais que eles têm. E assim é por diante. As guerras, as ganâncias, a cobiça é por causa do maldito dinheiro. E o pastor se vende por dinheiro. Se o culto é mau, ele estuda teologia para fazer um culto bem elaborado para ganhar dinheiro. Não é por amor a Cristo, não. Chega alguém com anel de ouro na mão, vestes ilustres, e põe no primeiro lugar da igreja sentado, porque sabe que ali vai render dinheiro. Fazem templos luxuosos, corrimões de prata, coberto de espelhos, igrejas, luxo e vaidade. Ele sabe que templo vaidoso atrai pessoa rica, vaidosa. E todo rico é vaidoso, porque Jesus disse, é mais fácil o camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Ele não entra, nenhum rico entra no céu. Porque tudo que tem é roubado dos pobres, ou por salário diminuído, ou por impostos abusivos, de um jeito ou de outro é só roubação. É o maldito dinheiro, o vil metal que leva as pessoas para o inferno. E as igrejas, como não se importa com a salvação, se sim só com o dinheiro, não olha para o seu coração, olha para o seu bolso. É só isso que importa. Eu prego, a nossa igreja, a Redenção, não aceita a oferta financeira. Os irmãos pegam o canil e petróleo, pagam, apagam água e luz e pronto, acabou. Minhas mãos não pegam o dinheiro de Deus, não me interessa. O meu galardão virá das mãos de Jesus. Quando eu chegar lá, eu quero receber lá. Aqui eu não quero receber nada, não. Ele vai me dar o que eu merecer. Se eu não mereço nada, ele não me dá nada. Eu prego de graça, não tem importância. Eu tenho amor à palavra de Deus, amor a Jesus Cristo e prego pela gratidão da minha salvação. Eu não viso lucros. Esse terno que eu prego aqui, ó, tem 15 anos, a mesma roupa de sempre. Porque as aves do céu não mudam de roupa, é sempre uma roupa. Os capuchinos, católicos, para idolatria, fazem um voto de pobreza. Comer resto, se vestir de trapo e dormir no chão. Eles fazem por amor à idolatria. Os crentes fazem isso, não faz. Por amor a Cristo, só se dá dinheiro, só se dá lucro. Fique na paz do Senhor. Lembrança aí, Luiz da Bahia. Fique na paz do Senhor. Minha prima Lula de São Paulo. Lembranças desse velho cansado, com 77 anos, pregando a palavra de Deus. Eu não mereço nada de Deus. Mereço a condenação do inferno, mas pela misericórdia de Jesus Cristo, pode me salvar. Tenho certeza da salvação por amor de Jesus. Não que eu mereça. Eu sou um pecador talvez pior que você. Entendeu? Não tenho merecimento nenhum. Eu faço esse trabalho, não é por dinheiro também, porque eu não ganho nada com isso. Nem um centavo não ganho, eu trabalho. Eu não ganho um centavo com isso. Eu faço por amor de Jesus Cristo. Para a salvação daqueles que não conhecem a palavra e para
censurar os gananciosos, os cobiçosos, as vaidades, os luxos. Deus resiste os vaidosos e dá graça aos humildes. Fique na paz do Senhor. Prende aqui. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero dar uma palavra aqui em 1 Timóteo 1,15 que nos diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa palavra nos fala em 1 Timóteo 1,15 para nos lembrar da verdade sobre a palavra de Deus. E aqui nos diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso nos fala em Filipenses 2, do 6 ao 8, sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Aqui você vê a humildade do nosso Senhor Jesus em vir a esse mundo, em sair da sua glória para ser como um homem nesse mundo, porque só por um homem santo, sem pecado, poderia o ser humano alcançar a salvação. Porque os homens, assim como Adão desobedeceu a Deus, na sua desobediência, todo o mal, o pecado veio sobre os homens e passou-se por todos os seres humanos. E somente através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que não tinha pecado, pelo seu sangue derramado, nós poderíamos alcançar a salvação e restaurar a nossa comunhão com Deus Pai. Porque a palavra de Deus fala também aqui em João, ela diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus quer que todos se salvem, pois esse foi o objetivo de Deus em salvar os pecadores, enviar Jesus Cristo para que todos alcançassem a salvação. Mas como o povo não crê, como o povo acha que isso é um folclore, que essa palavra não é verdadeira, eles se esquecem, não crê, e isso será o fim deles. Eles não terão a vida, porque o ódio de Deus sobre eles permanece, porque são pecadores, não reconhecem seus pecados, não se arrependem e não crê no Filho de Deus. Isso é triste para as pessoas, pois Jesus Cristo se sacrificou, saindo do seu trono, da sua glória, para vir morrer por todos, morrer por aquele bandido, por aquele estuprador, por todos ele veio. Mas as pessoas não se arrependem e não crêem, por isso a ira de Deus permanece sobre eles, porque como por um homem entrou o pecado, também por um homem ele saiu, Jesus Cristo nosso Senhor. E todo aquele que crê e confessa o seu nome alcançará a salvação. Fiquem na paz do Senhor, irmãos. Amém.